Não temos provas cabais da presença da vida em Marte, porém a ausência disso pode ser culpa nossa. O planeta vermelho no passado foi totalmente diferente e mais amigável à vida, e quem sabe a vida já encontrou um jeito de surgir em Marte e continua encontrando um jeito de sobreviver lá. Então vamos agora com calma descobrir que tipo de estilo de vida levam esses possíveis micro-organismos marcianos, por que não os encontramos ainda e o que a descoberta deles significará para o futuro da humanidade no cosmos. Relaxe na sua cadeira e vamos começar essa longa história quase 50 anos atrás, quando nós acidentalmente os matamos. Essa foi a primeira imagem feita na superfície de Marte. Isso foi registrado no dia 20 de julho de 1976, quase 50 anos atrás, pela sonda Viking 1. Esse aqui é um modelo da Viking 1 da NASA. Foi através dos olhos da Viking 1 que nós podemos ver de perto que aqui nesse planeta você encontra poeira, rochas, mas nada de água líquida. E essa imagem capturada logo depois pode nos mostrar um pouco melhor como nós podemos ver apenas poeira, pedras e mais nada, até o horizonte. E outras imagens da Viking 1 também revelam a mesma coisa. Aparentemente não existe água líquida na superfície de Marte e por consequência não deve haver vida por aí. Afinal, a vida precisa de água líquida. Mas é claro que só com algumas fotos não daria para poder confirmar a ausência de vida. Afinal, existem muitas formas de vida que são invisíveis a olho nu. Os micro-organismos, por exemplo. Por isso, a Viking 1 não era só uma câmera fotográfica, ela era também uma espécie de laboratório feito para encontrar vida. Depois que essa sonda pousou em Marte, bom, ela não tem rodas, ela não poderia sair andando por aí, mas ela tem esse bracinho robótico. E aí ela esticou esse braço robótico e saiu coletando amostras em lugares um pouco diferentes. Essas amostras do solo, elas seriam para fazer 4 experimentos diferentes para buscar evidências indiretas da presença da vida em Marte. Isso quer dizer que o objetivo não era usar um microscópio para observar as amostras diretamente, mas apenas encontrar algo que poderia sugerir a existência da vida. E para você ter uma noção melhor, o primeiro experimento que vale destacar e que tem resultados mais interessantes foi o seguinte. Em um compartimento fechado dentro da sonda foi colocada uma das amostras de solo marciano. E aqui, cada cubinho desses vamos dizer que representa o carbono presente nas substâncias presentes na amostra. Agora, olha só que esperteza da galera. Depois de colocada lá essa amostra, os cientistas planejaram adicionar um nutriente. E, claro, esse nutriente também continha carbono. Porém, esse carbono era diferente. Ele era rotulado. E foi por causa dessa liberação de carbono rotulado que esse experimento foi nomeado Labeled Release, ou liberação rotulada, numa tradução livre. Tá, mas como se rotula um átomo? Eles são muito pequenos. Um rótulo nesse caso não seria literalmente um adesivo que nem numa latinha de atum no supermercado. O rótulo aqui é que esse carbono é uma variante do carbono que é normalmente encontrado no universo. O carbono mais comum no universo possui exatamente 6 prótons e 6 nêutrons, que se a gente somar uma coisa com a outra, vai dar 12. Esse aqui é o carbono 12. Porém, existe uma outra versão do carbono, uma versão que possui 6 prótons, porém 8 nêutrons. E se a gente somar aqui também, vai dar 14. Então esse aqui é o carbono 14. Beleza, e vale dizer também que esse carbono 14 é mais instável. Isso quer dizer que quando liberaram carbono 14 na amostra, ela ficou mais radioativa. Só ela ali, porque o ar contido naquele recipiente não deveria ficar com partículas radioativas. Esse carbono radioativo deveria ficar só ali contido na amostra. Ou pelo menos assim deveria ser se não houvesse vida extraterrestre microscópica. Agora, se por outro lado existisse vida naquela amostra no solo marciano, então uma coisa particular poderia acontecer. Vamos supor que na amostra exista um micro-organismo. Esse é um micro-organismo. E ele tenha essa quantidade específica de carbono
12. Nesse caso, para conseguir sobreviver, o metabolismo desse ser estaria a todo instante adquirindo novos carbonos 12 e incorporando a sua estrutura. E claro, ele iria eliminar também o carbono 12 na forma de gás. Ia ter carbono 12 entrando e saindo. Ai, que delícia. Agora imagina que ele tá lá recebendo carbono 12, liberando carbono 12 na forma de gás. E aí ele continua fazendo isso. E aí chega uma hora que ele encontra, na verdade, o carbono 14. Ele iria então poder incorporar ele e eventualmente poderia liberar na forma de gás. Isso quer dizer que aos poucos o carbono 14, no nutriente dessa amostra, iria estar presente também no ar do recipiente fechado. Se a gente detectasse uma maior radioatividade nas partículas desse ar, possivelmente nós teríamos um indicativo de vida extraterrestre. E para surpresa de todos, nós encontramos esse gráfico. Esse gráfico aqui mostra a variação da radioatividade do ar do recipiente ao longo dos dias marcianos. E olha só que curioso, a radioatividade não só aumentou muito, mas ela teve ciclos. Agora, o que eu quero dizer com ciclos? Bom, durante o experimento da liberação rotulada, a amostra com nutrientes foi exposta por vários dias marcianos ao ciclo natural de claro e escuro, de dia e de noite. E esse ciclo rege os processos biológicos dos seres vivos, incluindo você, porque você não é uma maquininha que funciona continuamente da mesma forma sem parar. Uma hora você tá com sono e vai dormir, e outras você tá plenamente acordado e pronto pra correria do dia a dia. E até mesmo micro-organismos são assim também. Eles têm horas pra fazer coisas, tem momentos em que eles são mais ativos e outros que eles são menos ativos. Então nós deveríamos observar isso numa possível vida marciana. E foi exatamente isso que encontramos. Voltando um pouco aqui para o gráfico da liberação rotulada, nós podemos ver que existe um detalhe bem interessante. Percebe que a radioatividade do ar desse recipiente tem momentos que ela diminui e depois ela volta a subir, e assim se repete, formando um padrão, um ciclo que se repete no intervalo de um dia marciano? Peraí, calma aí. Então você tá me dizendo que a gente detectou esse gráfico há 50 anos atrás? Isso é evidência de vida extraterrestre. Olha, de fato há uma possibilidade de que o metabolismo de micro-organismos marcianos estavam realmente produzindo esse gráfico, inclusive esses ciclos diários. Mas vale lembrar que a Viking 1 estava fazendo ciência. Esses resultados então podem ser, sei lá, um produto de um total acaso, pode ser um problema na medição dos aparelhos da Viking. Então a melhor coisa a se fazer seria repetir todo esse processo de novo. Então lá foi o bracinho da Viking de novo coletar uma amostra nova em um local diferente e repetir o experimento mais uma vez. O que foi encontrado foi um gráfico muito parecido com esse aqui. O negócio parece que tá ficando mais real. Mas calma, vai que, sei lá, esse resultado pode ser não por causa de uma potencial vida nessa amostra, mas talvez seja só uma propriedade do solo marciano que nós não conhecemos ainda muito bem. Vai que, para a gente ter menos incerteza nos nossos resultados, a Viking 1 precisaria então se certificar de que teria uma amostra sem vida. Porque se uma amostra marciana que com certeza não tem vida mostrasse os mesmos resultados, então esse gráfico é gerado não pela vida, mas por alguma outra coisa lá no solo marciano, que a gente não sabe bem o que é. Então, de novo, lá foi o braço coletar uma outra amostra e tudo mais. Aconteceu do mesmo jeito de antes, porém com uma diferença. Dessa vez, a amostra era aquecida a 160 graus por 3 horas. Em outras palavras, aquilo era completamente esterilizado, sem chance de ter vida. Depois disso, o experimento continuava normalmente e o resultado foi esse daqui. Uau! Simplesmente a radioatividade das partículas do ar era bem menor. E veja que não há ciclos que acompanham os dias. Olha só a diferença quando a gente bota essas duas linhas no mesmo gráfico para comparação. É muito grande a diferença. Tá, então você tá me dizendo o que eu acho que você tá me dizendo? De que nós encontramos há 50 anos atrás vida extraterrestre e em seguida nós a matamos? Não, eu não estou dizendo que essa é uma prova irrefutável, mas apenas que esse foi um teste que deu um resultado positivo para a presença de vida em Marte. E para confirmar isso ou não, lembre-se que além da liberação rotulada, outros 3 experimentos foram feitos pela Viking. E para simplificar, vamos falar apenas de mais um experimento, que foi chamado de
GCMS. Essa é uma sigla em inglês, o nome de um aparelho que é como se fosse uma espécie de balança especial, no sentido de que ela é capaz de medir o peso de moléculas para identificar elas. Então vamos supor que esse aparelho do Viking é essa balança comum aqui. Seres vivos precisam de moléculas orgânicas para sobreviver, e algumas moléculas orgânicas são uma cadeia de carbono seguido um do outro, que inclusive pode ser bem comprida e até ramificada. Então se a gente botasse tudo isso nessa balança de moléculas, a gente perceberia um peso razoavelmente grande, diferente das não orgânicas, que normalmente são bem menores. Por isso seria bem fácil detectar vida dessa forma nesse aparelho. Moléculas muito pesadas podem ser orgânicas, e isso indica vida. Simples. E aí, para amplificar ainda mais essa quantidade de moléculas orgânicas, foi adicionada uma aguinha nessa amostra de solo marciano. Afinal, seres vivos amam água, e com mais água eles iriam se multiplicar e produzir mais moléculas orgânicas, o que ia ajudar na detecção. Porém, não foi isso que aconteceu. Essa tal balança não encontrou basicamente nada de moléculas orgânicas. O resultado foi um retumbante negativo para a presença de vida. Triste. Então, o que pode explicar esses resultados conflitantes? A liberação rotulada disse que havia vida, e a balança de moléculas que não. Quem estava certo? Bom, no final, depois de todos os resultados serem analisados com calma pelos cientistas da NASA, a conclusão foi de que não foi encontrada vida em Marte. Por quê? Os especialistas disseram que os resultados positivos, como o da liberação rotulada, provavelmente, na verdade, foram apenas uma contaminação terrestre. Ou seja, a própria sonda Viking 1, quando veio daqui da Terra, acabou levando sem querer consigo, talvez aqui desse bracinho, quem sabe, algum tipo de micro-organismo. E foram eles que causaram esse gráfico delicioso. E foi isso. Depois do programa da Viking, nós nunca mais buscamos por vida em Marte. Apenas por água líquida, porque só valeria a pena voltar a procurar vida depois de encontrar água líquida, porque aí a gente poderia encontrar vida. E isso até hoje é o que a maioria dos especialistas na área acredita, porém não todos. Alguns especialistas estão revisitando esses resultados de 50 anos atrás e reinterpretando de um jeito que poderia mudar o rumo da busca por vida extraterrestre. E nessa nova reinterpretação diz que o problema não estava nos testes da Viking 1, mas no nosso próprio conhecimento sobre a vida em si. Na década de 70, a humanidade achava que deveria em Marte procurar por vida muito parecida com a daqui da Terra. E o que a vida na Terra mais gosta? De água. Essa é uma jarra de água de 1 litro. E nós vamos usar ela para explicar um conceito muito interessante chamado de atividade de água. E aqui vamos representar o 0 como 0 litros e o 1 como 1 litro. Agora ela está cheia, está com 1 litro. Quando a atividade de água é 1, quando a jarra está cheia assim, nós podemos dizer que existe 100% de disponibilidade de água. Mas se estivesse vazia, se a atividade da água fosse 0, então não haveria água. É só isso, é simples. E o que é curioso é que existe um certo nível da atividade da água mínimo para cada espécie poder sobreviver e se reproduzir. Por exemplo, se a gente reduzir um pouquinho o nível dessa água, a gente vai encontrar o valor de 0,97. Esse seria o limite mínimo para bactérias Clostridium botulinum, o causador do botulismo, poderem se multiplicar. Menos do que isso, elas não conseguem se multiplicar. É só isso mesmo. Mas se a gente beber mais um pouquinho, a gente vai encontrar a candidíase. Aqui nós chegamos a 0,88, o que seria o mínimo para a levedura cândida se multiplicar. Tá, então vamos beber água mais um pouquinho, ou não. Nós podemos beber muita água. Nós podemos ir até o limite da vida como a conhecemos. Aqui nós chegamos a 0,54, o limite mínimo para a forma de vida mais resistente de todas que nós conhecemos poder sobreviver. Abaixo disso, não há como existir nenhuma forma de vida conhecida. Então, esse é um limite da vida. E sabe qual que é o nível de atividade de água que nós podemos encontrar em Marte?
isto é apenas 0,02. Isso é realmente pouco, muito menos do que a vida na Terra conseguiria suportar. Agora, será que para possível vida de Marte isso seria ok? Foi essa a pergunta que não foi feita há 50 anos atrás na missão Viking 1. Na época, se supôs que a vida em Marte deveria ser igual à da Terra. Mas acontece que em um ambiente diferente poderia existir vida que evoluiu de uma forma diferente. Basicamente, ninguém pensou nisso nos anos 70. Porém, hoje, alguns cientistas pensam. Alguns cientistas pensam, ou melhor, sabem que em Marte nós encontramos uma história diferente da Terra. Há 1 milhão de anos, esse era um planeta com água líquida e tudo mais. Marte era muito parecido com o nosso planeta. Por isso, a vida lá poderia talvez ser até parecida com a nossa. Porém, com o tempo, seu núcleo parou de girar, o que fez perder a proteção da sua magnetosfera, e com isso as partículas vindas do Sol poderiam extirpar a sua atmosfera e água líquida da sua superfície. Esse poderia ter sido o golpe final na possível vida marciana, porém esse foi um processo muito lento que se estendeu por muitos milhões de anos. Isso deu tempo suficiente para a vida evoluir e se adaptar à nova realidade. Com isso, o que sobrou foi um planeta quase sem vida, porém ela ainda pode existir. Ela pode ter evoluído de forma diferente da vida terrestre. Afinal, para sobreviver em Marte, a vida teria quantidades inacreditavelmente pequenas de água. Na verdade, a vida marciana poderia estar tão bem adaptada à seca que pequenas doses de água já seriam suficiente para afogar esses seres. Estamos falando então de um nível de atividade de água máximo, que se passar disso, esses seres podem morrer. E se esse for o caso, lembra de 50 anos atrás, no nosso experimento da balança de Viking 1, nós adicionamos água para fazer os possíveis micro-organismos marcianos se multiplicarem. Mas isso teve o efeito oposto. Nós, na verdade, podemos ter acidentalmente matado afogados esses pequenos alienígenas. E desde então, nunca mais os procuramos. Mas, se Deus quiser, daqui a uns 8 anos, eles vão invadir o nosso planeta Terra. Olhe para esse mapa mundi. Esse aqui é um mapa mundi de um planeta alienígena, de onde vai partir uma invasão alienígena daqui a 8 anos. E ok, esse mundo é bem diferente da Terra, mas ele tem um oceano, então talvez exista vida alienígena. E o detalhe é que esse planeta não está a anos-luz de distância. Na verdade, ele está realmente muito próximo de nós. Se no nosso sistema solar a Terra está bem aqui, saiba que esse mundo alienígena está logo aqui. Eles estão muito perto. Esse mundo alienígena está aqui no nosso sistema solar, do nosso lado. Pois é, mas acontece que o problema aqui, na verdade, não é a distância espacial, mas a distância temporal. Acontece que esse planeta que possui oceanos e possivelmente vida, na verdade, é Marte. Porém, não esse Marte que conhecemos do presente, mas na verdade, Marte de bilhões de anos atrás. Pois é, Marte era inacreditavelmente parecida com a Terra. Inclusive, se a gente botar esses dois lado a lado, podemos ver que eles tinham uma superfície parecida, com a Terra tendo um pouco mais de água nos oceanos. Inclusive, existe uma chance de que esses dois planetas pudessem abrigar vida ao mesmo tempo. Esses eram dois mundos irmãos. E, pois é, assim eram as coisas há alguns bilhões de anos atrás. Porém, com o tempo, esses mundos tomaram rumos diferentes. A Terra manteve a vida nela e a diversificou em bilhões de anos de evolução, criando esse aspecto esverdeado de tantos seres com clorofila capazes de fazer fotossíntese. E Marte poderia ter seguido esse caminho também, em uma certa linha do tempo alternativa, digamos. Seu mapa poderia ter sido assim. Aqui, nessa especulação marciana, esse mundo também manteve e diversificou a vida. Podemos até ver que o seu único continente foi tomado
por seres, digamos, que fazem algum processo parecido com a nossa fotossíntese. Esses dois mundos poderiam ter sido mais do que irmãos. Poderiam ter sido brothers. Porém, na nossa linha do tempo, não foi isso que aconteceu. E Marte se tornou esse lugar que conhecemos hoje. Um lugar em que toda a vida morreu sumariamente. Ou será que não? De fato, é inegável que Marte, no geral, tenha ficado incompatível com a vida como nós a conhecemos. As temperaturas caíram demais, a água líquida basicamente sumiu e a radiação ultravioleta aumentou vertiginosamente. E tudo isso é verdade, mas isso são dados do planeta em geral. São apenas uma média. E para deixar mais claro o que isso significa, imagine uma outra média. A da temperatura da Terra. Bom, saiba que a temperatura da Terra é, em média, cerca de 15 graus. Mas isso não quer dizer que faça essa exata temperatura o tempo todo em absolutamente todos os lugares. Isso aqui não é verdade. Assim, eu, por exemplo, nunca vi fazer 15 graus aqui em Fortaleza, né? Então, tem que ver isso daí. Tá, então se a gente aplicar essa mesma lógica em Marte, podemos dizer que a temperatura, a disponibilidade de água e a radiação podem ser realmente incompatíveis com a vida como a conhecemos. Mas isso não quer dizer que essas variáveis sejam tão ruins o tempo todo em todos os lugares. Essa não é uma realidade. Cada lugar de Marte vai ser um pouco diferente. Agora, será que essa variação natural marciana seria capaz de chegar ao ponto de permitir a presença da vida? Isso vai depender de o quão extremo um ser vivo pode ser. E para entender isso, precisamos olhar para o único lugar que temos certeza que possui vida nesse universo: a Terra. Mais especificamente, os lugares mais extremos daqui. Essa é uma imagem que pode talvez até se parecer com Marte, mas esse aqui é o deserto do Atacama, no Chile. Aqui nós podemos ver como não há corpos de água nem vegetação à vista. Essa é uma região de intensa radiação solar e uma das mais secas do mundo. Mas ainda assim, aqui nós podemos encontrar vida nos lugares mais improváveis. No geral, podemos dizer que essa região é muito seca e tem pouquíssima disponibilidade de água. Mas isso é uma média. Não quer dizer que isso seja verdade para cada local desse deserto. Não é assim que as coisas são. Na realidade, por mais que tudo pareça mais ou menos igualmente seco e irradiado, aqui no meio existem microhabitats que podem ser um oásis para a vida. Esses são habitats minúsculos para nós humanos, mas que podem ser mais do que suficientes para seres unicelulares como esse aqui florescerem. E podemos dizer que a opção mais óbvia para o nosso querido ser unicelular nesse deserto seria viver num microhabitat entre os grãos de areia do solo. O que faz sentido, porque dá para se proteger da radiação ultravioleta intensa no deserto. Porém, ainda assim, a secura do deserto pode ser ainda grande demais aqui. E já que não dá para fazer fotossíntese no escuro, não dá para esses seres viverem enterrados tão profundamente para fugir do clima seco. Por isso que talvez um lugar ainda mais protegido seria morar debaixo de uma pedra. E se essa pedra for translúcida, melhor ainda, porque muito pouco da radiação atravessa, mas ainda pode ser o suficiente para se fazer fotossíntese aqui embaixo. Pois é, mas isso não é o limite, porque dá para ficar ainda mais protegido do que isso. Pois é, mais protegido do que isso seria só se esses seres vivos vivessem dentro da pedra. E isso é possível. Essa é uma imagem impressionante. São duas pedras retiradas do deserto do Atacama que foram abertas, cortadas no meio, para a gente olhar dentro. Aqui podemos ver que cada uma delas possui uma região esverdeada que foi simplesmente invadida e colonizada por micro-organismos. Aqui, além de conseguir radiação na medida certa, elas conseguem se esconder do clima seco. E isso mostra como a vida é capaz de se adaptar aos lugares mais extremos e inesperados. Mas as coisas podem ficar ainda mais doidas. Acontece que alguns micro-organismos não vivem dentro de pedras, mas vivem dentro de crostas de sal. Agora, por que isso é tão extremo? Bom, para entender isso,
Veja essa bela bactéria boiando no meio aquoso. Esse barbantezinho bem aqui seria a membrana da bactéria. É a barreira que separa o meio interno do externo. E bom, é claro que você pode encontrar água tanto dentro quanto fora da bactéria. E como de praxe, existem muitos sais por toda parte, tanto fora quanto dentro da bactéria. E aqui nesse esquema existe uma grande regra de ouro, a de que as concentrações de sais dentro e fora tendem a se igualar. Mas tá, beleza, então o que acontece aqui? Olha, existem 3 cenários possíveis. O primeiro é que se a água externa tiver a mesma concentração de sais que a interna, a tendência é que nada aconteça. Mas digamos em um segundo cenário, se você tiver uma menor concentração de sais do lado de fora, a tendência é que esses sais tentem entrar dentro da bactéria. Mas tem um problema aqui. Acontece que a membrana celular não é permeável a esses sais. Os sais não podem atravessar. Então o jeito para a concentração de sais internos e externos ficarem iguais seria se a água pudesse fluir. E é exatamente isso que acontece num processo chamado de osmose. A água atravessa a membrana com relativa facilidade, indo de fora para dentro. Isso faz com que a bactéria inche e até possivelmente acabe estourando. Isso aqui não é muito ideal. É certamente algo ruim para os seres vivos, mas o contrário também é. Num terceiro cenário, usando a mesma lógica, se a concentração de sais for maior no meio externo, a água então pode fluir no caminho contrário, de dentro para fora da célula. Isso faz com que a célula perca água e acabe ficando só a tripa seca, morrendo desidratada mesmo boiando em água. E é exatamente esse o desafio de se viver numa crosta de sal. Lá as concentrações de sais são tão altíssimas que simplesmente, mesmo com água ao seu redor, um micro-organismo tende a morrer de sede. Viver lá seria então uma tragédia anunciada. Porém, existe de alguma forma um seleto grupo de alguns poucos seres vivos que são capazes de viver nessas condições tão salinas. Eles encontraram um jeito de simplesmente controlar a perda de água. E uma vez que esse problema da osmose é solucionado, o sal acaba sendo um aliado da sobrevivência de um micro-organismo. Porque, bom, pensa bem, se a crosta de sal tem uma alta concentração de sal, que faz sentido, isso faz com que essa crosta acabe roubando água dos seres vivos. Beleza, sacamos isso. Mas acontece que, da mesma forma, o sal tende a roubar a água que tá aqui, ó, presente no ar. Então, por mais seco que seja o ar em algum lugar ou outro aqui na Terra, ainda existe um pouco de vapor de água lá no meio. Então o sal meio que chupa esse vapor e o condensa em água líquida ao redor do sal. E aí vai acumulando cada vez mais água até formar uma pequena gotícula de água bem salina. E é aqui que a bactéria aproveita a água para ela, que apesar de ser muito salina, não faz mal para a bactéria. Peculiar que um micro-organismo pode viver num lugar extremamente seco, sem nunca ver uma chuva na sua vida. E talvez seja assim também em Marte. Lembra que Marte já teve um oceano e provavelmente vida há alguns bilhões de anos atrás? Bom, e se isso for verdade, então não seria nenhum exagero pensar que Marte ainda poderia ter vida até hoje. Porque uma vez com vida, é muito difícil exterminar ela por completo de um planeta. A vida sempre encontra um jeito. Nem que ela tenha que, sei lá, viver literalmente dentro de uma pedra ou crostas de sal. E no caso de Marte, isso pode ser especialmente verdade por um detalhe importante. Que essas mudanças que levaram esse mundo disso aqui para isso aqui possivelmente demoraram centenas de milhões de anos. Essa lentidão absurda pode então ter dado tempo suficiente para a vida marciana evoluir e se adaptar às mudanças no ambiente. E nós podemos ver isso nesse gráfico. Nesse eixo nós podemos ver a disponibilidade de água e nesse outro podemos ver o passar do tempo. E como já sabemos, a disponibilidade de água foi caindo ao longo do tempo. Isso quer dizer que possivelmente a vida marciana começou na água líquida, mas com o tempo acabou migrando para o solo e depois passou a viver embaixo e dentro de rochas. E por fim, até hoje, resistem no último refúgio possível, dentro
de crostas de sal. Água, solo, rocha e sal. Essa é uma chance real de como deve ter acontecido a evolução da vida em Marte. Porém, detectar isso não é nada fácil. A humanidade já conseguiu enviar para Marte alguns robôs para buscar por vida, porém o que eles podem fazer ainda é muito limitado. Até agora, nós não encontramos nenhuma prova definitiva. Triste. Pois é, seria muito melhor se a gente conseguisse coletar aquelas amostras, trazer elas aqui para a Terra e aí a gente pudesse analisar elas com tranquilidade nos laboratórios mais modernos que existem. Seria muito bom. E é exatamente isso que estamos planejando, como é o que dá para ver nesse infográfico. Aqui nós podemos ver que para realizar essa tarefa vai ser preciso, na verdade, de 3 missões. E a primeira delas consiste em lançar num foguete um robô para que quando chegue em Marte ele possa coletar as amostras. E aí as amostras são colocadas em tubinhos como esse aqui e depois eles tampam. Então esses tubos podem ser os assentos para a vida extraterrestre vir até a Terra. Eles são o que há de mais precioso nessa tarefa multiplanetária. Pois é, enquanto esses tubos são preenchidos e guardados pelo robô, aqui na Terra uma outra missão começa para levar um outro robô. E uma vez que os dois estão em Marte, eles se encontram e a tocha é passada. Os tubos que, pelo menos eu, adoraria que eles contessem vida alienígena. E em seguida as comportas se abrem e é exposto um mini foguete que é apontado para cima e lançado. E enquanto ele é lançado, a terceira missão já deixou a Terra e lançou uma sonda orbital. E agora a tocha, os tubos, são passados para essa terceira máquina. Dentro dela, eles são inseridos numa cápsula que depois é lançada em direção à Terra, onde ela pousa. Eu gostaria que esses tubos tivessem amostras de vida alienígena, para a gente aprender muito sobre a vida, o universo e sobre nós mesmos. Eu gostaria que a humanidade se unisse em torno dessa grande possível descoberta. Mas essa missão está em risco. A parte dessa grande tarefa que vai ser feita pela NASA pode não conseguir acontecer porque o presidente do país planeja cortar o orçamento da agência. E assim nós nunca teremos esses tubos de volta aqui na Terra. Eu sei, isso é triste. E só me deixa querendo ainda mais que daqui 8 anos a Terra receba, ainda assim, eu espero, uma invasão alienígena. E se acontecer, isso pode nos mostrar como que será o futuro da nossa espécie no cosmos. Esse será o evento mais importante da história da humanidade. Existem 3 resultados possíveis para o teste mais importante da história da humanidade. E vamos agora, durante os próximos minutos, explorar as profundas implicações de cada um deles sobre o futuro da nossa civilização no cosmos. Mas antes temos que entender o que está sendo testado aqui. Essa aqui é uma réplica dos tubos que a NASA vai usar para coletar amostras lá no solo marciano. Sendo que pela primeira vez as amostras de Marte vão ser levadas para Terra. Parece doido isso, mas isso realmente vai acontecer se tudo der certo, tá programado para daqui a alguns anos. E com as amostras aqui na Terra, nós podemos usar finalmente a força total das nossas mentes mais brilhantes. Essas mentes brilhantes vão poder usar toda a tecnologia terrestre para testar essas amostras. Esses serão os testes mais importantes da história, que podem nos ensinar não só sobre o planeta vermelho, mas algo ainda mais importante do que isso. No meio desses testes, a partir do conteúdo da amostra desse tubo, podemos ter um vislumbre do futuro da nossa espécie, que pode ser muito promissor ou catastrófico. E para entender melhor os possíveis destinos da humanidade, vamos representar o resultado desse teste com isso aqui. É uma placa de Petri. Uma placa de Petri é um simples recipiente de vidro que é usado para cultivar micro-organismos. Você abre a tampinha
Você bota os micro-organismos dentro, depois fecha a tampinha. E estando estéril, sem nenhuma forma de vida, nós podemos, antes de adicionar qualquer coisa, botar alguns nutrientes. Então aqui temos um lugar estéril e com nutrientes. Um lugar sem competição e com muita comida. Esse então se torna o lugar ideal para a colonização de um micro-organismo. Então, de maneira ilustrativa, podemos dizer que você pode, por exemplo, pegar um cotonete e usar ele para poder fazer uma pequena raspagem aqui no tubo para coletar amostras. Aqui nós temos amostras de Marte. E aí você pega esse cotonete e esfrega ele bem aqui, numa placa de Petri estéril e com nutrientes. E aí com isso você depois fecha a sua placa de Petri e deixa ela lá, deixando o tempo agir e talvez a vida encontrar um jeito. Certo, então o tempo passou e nós temos então, enfim, um resultado. Bom, como vimos, de maneira simplificada, temos 3 possibilidades distintas. Aqui vamos representar cada uma delas com uma placa de Petri diferente. E com isso, vamos ver agora as implicações de cada uma dessas 3 possibilidades. Vamos começar por essa aqui, a primeira de todas. Se a gente abrir essa daqui, nós podemos descobrir que aqui tem nada. Isso significa então que aquele cotonete que foi esfregado naquele tubo contendo amostras e depois esfregado aqui, deixou um tempo para crescer micro-organismos e nada cresceu. Então quer dizer que nós não coletamos nenhuma forma de vida extraterrestre. Caso contrário, a gente iria ver alguns seres vivos colonizando essa placa bem aqui, aproveitando essa enorme avenida de crescimento sem competição e com nutrientes. E aí a gente pode testar mais uma vez e ver que nada cresceu, e depois testar mais uma vez e ver que também nada cresceu, e testar de novo. Nós podemos testar várias vezes. Isso tudo aqui então se torna uma forte evidência de que o planeta vermelho é estéril. Então não há vida por lá. E aí nesse caso a implicação para a humanidade seria mínima. É apenas de que aparentemente nada muda. A Terra é a única casa conhecida da vida. E é isso. Mas tudo bem, não vamos parar por aqui. Vamos ver agora a nossa segunda possibilidade. Aqui nós podemos ver a nossa segunda possibilidade. E se a gente abrir ela bem aqui, podemos perceber que uma coisa diferente aconteceu. A vida aconteceu. Aquele cotonete acabou deixando um rastro de vida. E se de novo esses resultados aconteceram de novo e de novo, tudo isso então acaba significando que depois de séculos ou até milênios sonhando com isso, a humanidade enfim encontrou vida alienígena. Uau, impressionante. Mas que tipo de vida alienígena a gente está falando aqui? Quer dizer, essa vida alienígena ela pode ser de vários tipos. Pode ser, por exemplo, um extraterrestre totalmente diferente de nós, ou quem sabe, parecido com a vida aqui na Terra. E aí, para tirar essa dúvida, um teste de DNA poderia ser feito para investigar que seres são esses. E aí, nessa segunda possibilidade, vamos supor que estes seres de Marte são parecidos com os seres daqui da Terra. Talvez porque o DNA deles seja parecido com os terráqueos, talvez porque a sua membrana plasmática é parecida com a da gente, ou quem sabe porque os processos do seu metabolismo são parecidos com os do nosso planeta. Na verdade, essas semelhanças podem ser até tão bem investigadas que talvez seria possível supor que nada disso é por acaso, mas porque a vida marciana e a vida terrestre na realidade são parentes. Isso seria uma possibilidade incrível. Isso quer dizer então que a vida pode existir em 2 ou mais planetas, mas ter apenas uma única origem. E para entender isso, vamos fazer o seguinte. Veja, por exemplo, esse barbante aqui. Aqui seria, de uma forma extremamente simplificada, a árvore da vida da Terra, em que cada ramo é uma espécie ou grupo de espécies. Aqui contém todas as formas de vida terráqueas. Com isso podemos dizer que estamos aqui no presente
E aí, para poder voltar no passado, temos que olhar em direção à base dessa árvore. Na base havia menos espécies que foram se divergindo e se diversificando nas espécies atuais daqui do topo. E quem sabe, nem todas essas espécies podem tocar o topo. É claro que existe a extinção. Muitas espécies foram extintas e perdidas na imensidão do tempo. Com isso, o que nos restou foi essa árvore, que a vida começou bem aqui, lá no início, e foi divergindo, e foi se diversificando, e às vezes até perecendo no meio do caminho. Isso quer dizer então que nesse nozinho bem aqui, nós temos uma divergência de duas espécies, uma falecida e outra do presente. Mas é nesse momento bem aqui que temos um ancestral em comum, que deu origem a esses dois ramos. E aí, voltando ainda mais no tempo, encontramos um outro que deu origem a todos os ramos conhecidos. Esse seria o último ancestral comum da vida na Terra. E mais ainda embaixo temos a origem da vida, o começo de tudo. Porém, nessa possibilidade, Marte também tem uma árvore da vida. Então aqui temos a árvore da vida da Terra e a árvore da vida de Marte. E se a vida em Marte é aparentada com a vida na Terra, então significa que essas duas árvores não são independentes. Elas estariam conectadas de alguma forma. Elas todas seriam parte de uma única árvore da vida. Agora, como é feita essa conexão, nos vai dizer onde a vida surgiu. Se foi na Terra ou se foi em Marte. E assim, sinceramente, meu primeiro impulso, e o de muita gente, seria dizer que a vida de Marte surgiu a partir da vida da Terra. Então a conexão seria mais ou menos assim. A vida começou aqui na Terra, mas aí houve uma ramificação para Marte. E enquanto isso, a vida se diversificou aqui. Ou seja, isso faria com que a árvore da vida marciana viesse inteiramente de um ramo da nossa árvore terrestre. O que faz sentido, já que, afinal de contas, o planeta vermelho é muito mais hostil para a vida. É tudo um deserto extremamente seco, gelado e com baixa pressão atmosférica. Sim, isso tudo aqui pode ser verdade, mas tem um detalhe. Isso não quer dizer que no passado as coisas eram assim. Marte pode ter sido já muito mais amigável à manutenção da vida, ou talvez mais ainda amigável ao surgimento da vida. Talvez até mais do que na Terra. Então nós não sabemos ao certo como a vida surgiu, mas existem algumas hipóteses interessantes e elas podem acabar favorecendo Marte. E uma dessas hipóteses fala como a vida pode ter surgido não num vasto oceano, mas em pequenas poças d'água. Para visualizar isso legal, vamos voltar 3,5 a uns 4 bilhões de anos no passado. Vamos encontrar então a jovem Terra e o jovem Marte. Aqui seria como se fossem mapas planetários. E nesse momento esses dois planetas não possuem vida alguma, mas ambos têm potencial para isso. E agora vamos ver quem tem mais potencial. Lembrando que a magia acontece em poças d'água aqui nessa hipótese. Então, vamos ver qual desses dois lugares podemos encontrar mais poças d'água. Aqui no nosso planeta, nós temos a sorte de ter uma área de superfície muito maior. Ela é 3,5 vezes, mais ou menos, maior do que Marte. E se a Terra tem mais área de superfície, então ela pode ter mais poças. Certo? Mais ou menos, porque existem, na verdade, algumas nuances que podem desbalancear esse cenário. Afinal, poças não podem existir em oceanos. Não faz muito sentido isso. Na verdade, poças precisam de uma área seca para existir. E a jovem Terra bem aqui possivelmente poderia ser um lugar tomado por oceanos. A gente pode até assumir que 98% da sua superfície era coberta por oceanos, sobrando apenas 2% da sua superfície como áreas secas para o surgimento da vida. Agora, já Marte era muito mais seco. Não é loucura imaginar que ele tinha apenas 30% de superfície coberta por oceanos. Ou seja, aqui nós temos 70% sobrando para poças. E aí, por causa dessa proporção muito mais favorável para Marte, o planeta Terra podia até ter mais superfície total, mas tinha 10 vezes menos áreas
para poças e o surgimento da vida. E além disso, imagine que para originar a vida, as poças precisariam não só ter espaço, mas também tempo. Ou seja, se a poça se forma, mas pouco tempo depois ela é destruída impiedosamente, isso acaba dando pouca chance para desenvolver vida lá. Tá, então como que as poças podem ser simplesmente destruídas? Bom, em um planeta com a superfície mais ativa, com mais terremotos e vulcões alterando a paisagem. E esse era o caso da Jovem Terra. A Jovem Terra estava a todo momento se moldando e remodelando na sua superfície. Agora, já Marte, as coisas eram um pouco diferentes. No caso de Marte, poderia existir até um certo vulcanismo, mas ele era menorzinho, assim como esses terremotinhos. Então o Jovem Marte tinha uma superfície menos ativa, o que dava mais tempo para poças simplesmente ficarem lá de boas e talvez casualmente darem origem à vida. E além de tudo isso, não é difícil de imaginar que o Jovem Marte não só ofereceu mais espaço e mais tempo para as poças, mas também possivelmente ofereceu uma maior concentração de poças. E para entender o porquê disso, veja, por exemplo, essa imagem bem aqui. Aqui nós podemos ver o sistema solar como um todo, dando um destaque especial para esses pontinhos que são asteroides. E só de olhar para essa imagem podemos perceber uma coisa interessante, que aqui no interior do sistema solar nós não encontramos tantos asteroides. A concentração maior mesmo de asteroides fica nessa região mais externa, logo depois da órbita de Marte. Ou seja, o planeta vermelho, que está bem aqui, ele está muito perto desse cinturão cheio de asteroides. Por isso, não é estranho se imaginar que haviam muitas colisões em Marte. Esses asteroides atingiam Marte principalmente no início da história dele. E adivinha só? Eles deixavam para trás algumas crateras. E essas crateras poderiam muito bem se encher de água, assim formando uma poça. E aí, por causa desse bombardeamento, estima-se que esse jovem mundo, Marte, teve milhares ou até milhões de poças de diversos tamanhos, só por causa das crateras. E é interessante notar que o impacto do asteroide pode aumentar a temperatura por aqui, deixando a poça mais quente, o que acaba acelerando as reações químicas para a origem da vida. E é claro que essas reações químicas precisam de ingredientes bem específicos para que tudo possa se encaixar perfeitamente e fazer a vida acontecer. E é claro que ter essa específica lista de ingredientes com essa específica quantidade ideal para o surgimento da vida, digamos que é uma chance meio baixa de acontecer pelo acaso. Quando o asteroide veio e boom, causou uma cratera e depois virou uma poça, esse asteroide aqui acabou dando um toque de personalidade única para essa poça. Porque pensa bem comigo, um asteroide pode ter ou outro ingrediente para a vida, mas talvez não todos, ou talvez até tenha todos, mas em uma proporção que não faz tanto sentido. Mas como vimos, existem muitos asteroides por aí, mas cada asteroide possui ingredientes diferentes e em proporções diferentes, e a maioria esmagadora deles não vai ser ideal para o surgimento da vida em Marte, mas um ou outro vai ser. E aí é esse asteroide que vai gerar essa poça, onde tudo se encaixou perfeitamente, não porque alguém planejou, mas apenas por uma obra estatística do acaso. Então, só para deixar claro, cada asteroide diferente gerou uma poça diferente. Cada poça era uma espécie de laboratório natural. Então, por uma questão de probabilidade, possivelmente em milhões de poças, por muitos milhões de anos, acabou calhando que, pelo menos em um lugar, em uma única poça, as condições basicamente perfeitas aconteceram. E assim surgiu, por uma obra estatística dos grandes números do acaso, a vida. E aí, uma vez que a vida surgiu em Marte, depois de muitos outros milhões de anos de bombardeamento, um pedaço de Marte contendo vida acabou sendo lançado ao espaço e viajou até acertar a Jovem Terra, que até o momento
ainda estava estéril. É aqui que a vida encontrou uma segunda casa. Pois é, e por uma ironia do destino, esse segundo lar, a Terra, acabou se tornando muito mais amigável à vida. Ou seja, nessa hipótese, Marte seria um mundo talvez muito mais favorável para o surgimento da vida, mas é a Terra que seria mais favorável para a manutenção e a diversificação da vida. E aí bilhões de anos se passaram e temos a atual Terra e a atual Marte. E a conexão entre essas árvores da vida não seria assim, com Marte se ramificando a partir da Terra, mas ao contrário, a vida na Terra se ramificando a partir de uma origem em Marte. Uau! Isso é muito fantástico. Mas, lembrando, essa é só a segunda daquelas 3 possibilidades. Ainda fica faltando a terceira possibilidade, e é exatamente isso que vamos ver agora. Certo, então se a gente abrir essa última placa de Petri, vemos uma coisa estranha. Aquele cotonete que foi esfregado no tubo da amostra e depois esfregado na placa de Petri nos revelou vida. Mas essa vida é muito diferente do que a gente conhece. E para investigar a fundo, os cientistas podem fazer um teste de DNA para saber que tipo de micro-organismos são esses. E se eles fizerem isso nessa possibilidade, o resultado será inválido. E aí isso pode acontecer de novo, e mais vezes, e aparentemente o teste de DNA não pode ser feito porque simplesmente não há DNA para ser testado. Nessa terceira possibilidade temos um cenário em que a vida marciana não é vida como nós a conhecemos. É uma outra coisa. Ela não é baseada em DNA, possivelmente. Então, atualmente, Marte e Terra, claro, cada uma possui sua própria árvore da vida. Mas, dessa vez, as coisas são diferentes. Não existe uma conexão entre elas. Na verdade, as poças daqui deram origem a essa árvore da vida, e as poças daqui deram origem a essa outra. Essas 2 árvores da vida, então, são completamente independentes e são separadas completamente. Certo, então se ela surgiu mais de uma vez só aqui na nossa vizinhança, então imagina quantas vezes ela pode não ter surgido por aí em outros sistemas estelares. A vida então deve ser muito comum pelo cosmos. Bom, se a vida se originou várias vezes em outros sistemas estelares, então nós temos uma situação em que estamos rodeados de vidas com origens independentes. Mas se a vida começou em vários lugares de maneira independente, por que ela pararia por aí? Em alguns lugares ela poderia ter evoluído e se transformado em vida multicelular. E quem sabe em alguns desses lugares com vida multicelular, ela pode ter se tornado inteligente. E em alguns desses lugares, a vida inteligente pode ter desenvolvido tecnologia para se comunicar no espaço. E finalmente, alguns desses lugares poderiam ser capazes de viajar pelas estrelas e dominar a galáxia. Tá, então o que isso quer dizer? Quer dizer que deveriam existir algumas civilizações avançadas que deveriam deixar uma evidência da sua existência, deveriam falar com a gente diretamente ou até já ter nos visitado, mas nós não encontramos absolutamente nada concreto até agora. Onde que está todo mundo, então? Uma explicação para esse paradoxo aparente é de que houveram extinções. A vida em alguns lugares pode ter sido extinta logo depois de surgir. E em outros lugares, ela poderia até ter se tornado multicelular ou inteligente, mas eventualmente acabaram encontrando o seu fim. E isso aconteceu em absolutamente todos os diversos lugares vivos do cosmos, com diferentes estágios dentro dessa escala. E isso me faz pensar, e nós aqui da Terra? Será que a gente também não poderia acabar estando sujeito a esse tipo de terrível aniquilação? Mas o pior é que nós não sabemos se isso vai acontecer ou como vai acontecer.
Mas quem sabe isso não aconteça por conta de um desastre climático, uma guerra com armas de destruição em massa, uma IA ou talvez até uma nanotecnologia que sai do controle. Coisas como essas aqui podem acabar surgindo no meio do caminho e acabar fazendo, em todos os casos, sem exceção, com que a vida em cada lugar do universo seja extinta. Então, sinceramente, é melhor a gente não encontrar nada aqui nesse tubinho de amostra marciana. Seria como a primeira possibilidade. Ou então, no máximo, uma vida com origem comum com a nossa, como na segunda possibilidade. Porque são nesses dois primeiros cenários em que a vida só vai ter surgido uma única vez. O que é mais reconfortante pensar isso. Agora, caso contrário, caso a gente encontre vida marciana diferente da que nós já conhecemos, como na terceira possibilidade, bom, isso poderá ser o anúncio do fim do nosso futuro a longo prazo como espécie. Será a morte dos nossos mais ambiciosos sonhos galácticos. Por isso, descobrir o resultado desse teste será a coisa mais importante da história de toda a humanidade. Tudo graças a possíveis pequenos seres ignorados por décadas, que surgiram e sobreviveram bilhões de anos até o presente no planeta vermelho. Eles são nossos irmãos do Sistema Solar.